Boa noite, agora sim. Tive um problema técnico com o som aqui, mas já está tudo resolvido. Agradeço a presença de todos nessa live, em comemoração, né, ao Dia do Médico Veterinário, mas também ao nosso primeiro ano, né, do Centro Veterinário Murialdo, uma data muito importante para nós, festivas de várias formas, né, e por isso nos reunirmos para poder conversar um pouquinho com pessoas especiais sobre temas especiais. Eu gostaria de pedir aos acadêmicos que tiverem interesse, então, na emissão do atestado, né, pela participação nessa palestra, nessa live, que façam o registro pelo chat, deem um oi, coloquem o nome. Se tiver algum aluno externo, peço que, por favor, deixe o seu e-mail, para que a gente possa, posteriormente, colocar, então, enviar para vocês, né, o atestado da participação nessa atividade. Quem também quiser aproveitar para já fazer uma pergunta, um questionamento, fique à vontade, tá? Nesse primeiro momento, antes de convidarmos os nossos palestrantes, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno vídeo do Centro Veterinário Murialdo, que é uma forma muito singela de nós agradecermos a toda a comunidade acadêmica, agradecermos, né, a direção do Instituto Leonardo Murialdo, da faculdade, aos nossos professores, aos nossos acadêmicos, aos colaboradores, né, do Centro Veterinário e também da FAMUR, aos nossos parceiros, né, que sempre nos auxiliam nas atividades necessárias para o desenvolvimento, né, do Centro Veterinário. Então, um pequeno, é bem rapidinho, gente, mas é uma amostra da nossa gratidão por este ano que passamos juntos e com certeza vai ser o primeiro de muitos. Então, através desse pequeno vídeo, né, que retrata algumas das atividades que nós desenvolvemos, os mais de 850 atendimentos na unidade de pequenos animais, entre cães, gatos e animais silvestres, os mais de 100 animais atendidos na unidade de grande hospitalar, que com certeza é apenas, né, uma pequena parcela de tudo que a gente poderá desenvolver. Queria também compartilhar a nossa comunidade acadêmica, que durante esse período de pandemia, né, nós já havíamos feito aquisição de alguns equipamentos lá no mês de março para complementar a nossa unidade, e esses equipamentos demoraram muito para chegar, porém hoje, né, justamente na data de hoje, chegaram então os equipamentos que faltavam para nós equiparmos a nossa sala cirúrgica de equinos, então torre anestésica, monitor cardíaco, foco cirúrgico. Dentro dos próximos dias, vocês terão ali mais um espaço de aprendizagem, mais um espaço para poder acompanhar e executar as atividades profissionais. Então, isso é
digamos assim, o nosso presente, né, de aniversário por esse ano e por este dia tão especial. Bom, feito isso, eu gostaria de agradecer de uma forma imensa os nossos convidados, a Lisandra Dornelles, que é médica veterinária, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que está presente aqui com a gente. Boa noite, Lisandra. Também ao médico veterinário Fernando Spilk, e que também é professor, coordenador de curso de graduação na Fevale, né? Mas o professor Fernando também é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, e é um dos profissionais que está à frente, né, dessas atividades todas que estamos convivendo e vivendo nos últimos momentos. E agora, recentemente, também coordenador da Comissão de Saúde Única, né, do nosso Conselho Regional, que passa a fazer parte, né, desse rol de profissionais que vem auxiliar, né, os médicos veterinários e os zootecnistas na função de suas atividades no seu dia a dia. Então, é uma satisfação recebê-los, Lisandra e Fernando, aqui na Faculdade Murialdo, mesmo que seja desta forma, né, à distância, mas das coisas boas que a pandemia nos trouxe é a possibilidade de poder partilhar momentos como esse com pessoas especiais como vocês. Então, meu muito obrigada de coração, e eu já queria passar, então, a palavra para ti, Lisandra. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tive a honra de participar da inauguração do Centro Veterinário, né? Eu achei muito bonito, muito funcional. Que bom saber que agora já tem novos equipamentos. E eu gostaria de falar um pouco, então, sobre para que serve o conselho, né? Que muitas pessoas não entendem a real função do conselho. Tem gente que acha que é sindicato, né? Que vai defender o médico veterinário. Tem gente que acha que serve só para cobrar anuidade mesmo. E tem gente que acha que o conselho é mau, só serve para punir e multar os médicos veterinários. E, na verdade, o conselho é, sim, um órgão fiscalizador, né? Todos os conselhos profissionais são órgãos fiscalizadores. Eles servem para proteger a sociedade dos maus profissionais, mas, pelo menos a nossa gestão, acredita que o conselho não serve só para isso. Apesar da fiscalização ser a atividade fim do conselho, o conselho é um órgão orientador. Então, tudo que o profissional médico veterinário ou zootecnista precisar de ajuda, ele pode sim recorrer ao conselho, a gente vai ajudar da melhor forma possível, mas também é nosso dever, não só do conselho, mas de todos nós profissionais, médicos, veterinários e zootecnistas, orientar a sociedade sobre o papel da nossa profissão, né? E a saúde única, que é uma da menina dos meus olhos, como eu costumo dizer, foi um dos temas que foi foco principal assim da nossa campanha para o conselho, porque ainda é pouco divulgado o nosso papel na saúde humana, ambiental, né? A gente acaba ficando mais limitado à saúde animal, no entendimento das pessoas. E a gente tem trabalhado bastante nessa questão. Criamos a Comissão de Saúde Única, né? Sempre defendemos esse papel do médico veterinário na saúde da população. O Pasteur já dizia, né, que o médico cuida dos homens e o médico veterinário cuida da humanidade. Então, eu tenho muito orgulho da profissão. Apesar de eu trabalhar na área de pequenos, né, a minha área é odontologia veterinária. Quando alguém fala em medicina veterinária, e aí já associa automaticamente com alguém de jaleco, com um cachorrinho no colo, isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu sempre acabo me manifestando e falando que a gente tem mais de 80 áreas de atuação, e que o veterinário é o único profissional habilitado a trabalhar nas 3 áreas que formam a saúde única, né? Que é a saúde humana, animal e ambiental. Então, eu peço para que vocês que ainda estão dentro da universidade
já comecem a fazer essa divulgação, né, do papel amplo da nossa profissão, na família, entre os amigos, os vizinhos, porque às vezes a gente reclama que o veterinário não é valorizado, que o veterinário ganha pouco, que o veterinário não é respeitado, mas um pouco também é a culpa nossa, né, por não nos valorizarmos como deveríamos e por não passarmos essa importância para as pessoas, porque as pessoas não sabem. E quem é mais indicado para falar para elas o nosso papel? A gente. A gente sabe todas as áreas que a gente pode atuar e a gente tem que passar isso de uma forma ou de outra. A gente pode gravar vídeo, a gente pode compartilhar as coisas que o conselho posta. São várias formas, tá? Cada um escolhe a forma que se adaptar melhor. Além da Comissão de Saúde Única, né, nós temos várias outras comissões. Temos comissão do agronegócio, a comissão de pecuária orgânica, medicina veterinária integrativa, é o primeiro conselho que tem essa comissão, né, uma inovação no Brasil. Temos a comissão de medicina veterinária legal, que é uma área que também tem pouca gente atuando ainda, né? Peritos veterinários são pouco requisitados, então existem cursos, se paga bem para um perito, então é uma área que a gente precisa também divulgar, e quem está aí entrando para a profissão pode procurar para fazer parte desse hall de profissionais, né? Não sei se vocês querem fazer perguntas aí, e a Fernanda vai me passando, qualquer dúvida que vocês tiverem. Porque se me deixar falando, eu fico aqui a noite inteira, não tenho... Eu vou falando o que vem na cabeça, sabe? Não preparo, assim, um texto para vocês. Conforme vem surgindo, eu vou falando. Então, Fernanda, me corta aí. Acho que é isso mesmo, Lisandra. O primeiro passo é... Isso, né? Que é a parte da saúde única, o Fernando vai falar. Perfeito. Então, a gente fica à disposição aí. Nós temos grupos de WhatsApp, de discussão, que se alguém tiver interesse, pode mandar pelo site do Conselho, ou mesmo pelo Facebook ali, manda o seu número que a gente inclui, o pessoal tira dúvidas por ali. Todos os 16 integrantes da gestão estão ali para responder o que vocês quiserem, o que a gente não sabe, a gente busca. E é isso, estamos à disposição. Muito obrigada, Lisandra. A ideia inicial realmente era aproximar, né, e de fato que os acadêmicos saibam da função do conselho, né, e que o conselho não tem só essa função de fiscalização, enfim, apesar dela ser importante, e quanto mais cedo esse link, né, entre os estudantes, a comunidade como um todo e o conselho acontecer, quem sabe, né, nós vamos conseguir elevar, digamos assim, ou valorizar mais, organizar melhor a nossa profissão, né, no futuro próximo. Lisandra, só queria comentar, hoje à tarde tu fez uma live muito natural, muito original, né, eu até compartilhei, e além, né, das coisas que o Fernando vai falar, enfim, tu colocaste que uma integrante, né, uma colega nossa, integrante da comissão, é gestora, né, de um hospital de Novo Hamburgo, se não me engano, né, é gestora de um hospital humano. Então, às vezes, né, nem mesmo nós, profissionais da área, né, sabemos quantas coisas e aonde podemos atuar, né, então, de fato, nós não devemos só cobrar da população, mas sim informar a população, né, sobre isso. Muito obrigada, então, Lisandra, e de imediato, então, Fernando, vou passar a palavra para ti, e vou pedir, então, para te contextualizar um pouquinho, enfim, quais os caminhos, né, que tu seguiu na tua formação, até chegar hoje, né, digamos assim, nesse status de poder ostentar, digamos assim, de carregar esse título de presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, numa época onde, né, de fato, nós estamos falando muito sobre isso e as pessoas estão se informando muito e tentando buscar informações, né, de várias formas. Boa noite, Fernando. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo carinho aí no suporte, a preparação
desse evento, a Lisandra, a Natália, do Conselho, que também foram muito diligentes de auxiliar, né, nessa organização. E antes de falar um pouquinho da minha trajetória, das coisas que eu vou falar aí, dizer que eu faço minhas as palavras da Lisandra e quero aproveitar aqui de público para elogiá-la e a gestão do Conselho, a porção, digamos assim, do Conselho que foi eleito, né, na última eleição, quando houve uma grande mudança, eu acho, também de postura. Eu acho que o Conselho hoje é visto por nós todos também como um órgão parceiro, como um amigo dos veterinários, porque essa é a postura atual do Conselho, né, de ser muito amigo, de ser muito próximo dos veterinários, e nisso eu cumprimento imensamente a Lisandra, porque eu acho que ela estabeleceu aí, essa gestão estabeleceu, nada contra, evidentemente, gestões anteriores, que até eu acho que o Conselho vinha já se modernizando bastante, mas eu acho que essa gestão da Lisandra, ela consolida isso. Realmente a gente tem um Conselho que está do lado do veterinário, está do lado do aluno de veterinária, do zootecnista, do aluno de zootecnia. Então, acho que isso é uma atitude muito boa, né? Porque, obviamente, o órgão fiscalizador está dado, mas é claro que o Conselho tem que brigar também pela profissão, é claro que o Conselho também tem que estar do lado daqueles que, afinal de contas, fazem o dia a dia dessa nossa profissão tão bonita, né? Parabéns para nós, tão ampla, né? Uma das profissões mais amplas que a gente pode ter, né, disponíveis aí na área das ciências da vida, né? E hoje estão integrados, né, nas ciências da vida. A gente teve até um tempo atrás, eu acho que a gente tinha uma visão muito separada nossa do resto das profissões. Então, acho que esse também é um tema que a gente pode discutir, quem sabe na discussão ali mais à frente, né, que a gente valoriza a profissão veterinária, mas deve valorizá-la enxergando como um elemento integrado a um conjunto maior de profissões, né? A gente efetivamente, veterinários não precisam, acho, mais disputar, pelo contrário, a gente foi ganhando espaço. O que tem é isso que a Lisandra comentou, que muitas vezes nós mesmos não temos, bem coloca a Fernanda, a gente não tem ideia do potencial da profissão. Vi aqui a fotinho do Reginaldo, agora há pouco ali, que estava entrando, que é outro colega que também se citou o exemplo da Itanajara, né, que tem um protagonismo enorme aqui na nossa Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, né, estou falando de Novo Hamburgo, Reginaldo aí no estado, com a parte da vigilância de água, de agravos relacionados à água, à saúde, e tantos outros profissionais que atuam nessas interfaces, né, importantes. E até não ia falar, mas já que tu falou, para eu comentar um pouquinho sobre a minha carreira, eu me formei em 2001 na Faculdade Veterinária da URGS, mas antes eu já trabalhava com virologia na iniciação científica, orientado na época pelo professor Paulo Rê. E a virologia, ela é naturalmente muito ampla e ela é muito dada a essa situação da saúde única. Então, a gente na virologia aprende muito a fazer essa coisa de medicina comparada. E aí eu fiz o mestrado, a graduação e mestrado na URGS e fui fazer meu doutorado na Unicamp em virologia, na área de, na verdade, biologia molecular, mas com virologia. E lá eu estava num grupo que trabalhava já com virologia humana, né, com problemas de doenças virais em humanos. Aí fiquei um tempo lá, fiz o doutorado, fiz o pós-doc, trabalhei na indústria de vacinas veterinárias também, mas bateu a vontade de voltar com a família para o Rio Grande do Sul. E aí, quando eu fui voltar para o Rio Grande do Sul, a Fevale estava buscando pesquisadores na área ambiental. E aí eu já tinha uma ideia, assim, umas ideias para trabalhar com virologia ambiental na época, achava que também tinha chão para a gente desenvolver aqui um trabalho em outras áreas da virologia, da microbiologia. E, de fato, vim para cá, passei no concurso, comecei a trabalhar com virologia ambiental, virologia na água, virologia em outras matrizes ambientais, e depois mesclando todas as outras áreas. Então, eu vou mostrar um pouquinho desse trabalho para vocês, e a minha intenção aqui é mostrar duas coisas. Primeiro, como o trabalho do veterinário não é nada limitado, e que, na verdade, a gente ocupa o espaço da saúde única
porque a gente tem formação para isso, né? Basta buscar, né, aprimorar essas questões, mostrar que a saúde única não nasce conosco, mas ela vem parar no nosso colo com o tempo e efetivamente, como disse a Lisandra, somos os profissionais talvez mais bem habilitados para trabalhar nas 3 grandes esferas da saúde única e tentar convencê-los de que é um assunto que também tem questões que nos levam além da esfera da saúde, né? A gente precisa, para trabalhar nisso, entender de alguns outros fenômenos ligados à sociedade, a como as coisas funcionam, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho dessas definições de saúde única, num conjunto de slides, e comentar algumas coisas com vocês. E depois vou mostrar um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve, que eu acredito que talvez tenham mais aderência. Na verdade, praticamente tudo que eu faço tem essa visão de saúde única, mas quero mostrar algumas coisas para vocês. E mostrar que não é de graça que alguns veterinários aqui e ali realmente possam ter um protagonismo enorme, inclusive nesse momento da história da Covid-19. Então, quero mostrar algumas coisas aí para vocês, vou tentar apresentar aqui. Quero pedir a gentileza que, se vocês perceberem muita falha no som, alguma coisa assim, me deem um toque, porque são situações que acontecem, né? Eu tento dar uma regulada aqui. Deixa eu tentar, então, apresentar. Muito bem. Está aqui o slide. Estão conseguindo enxergar? Tá certinho aí para vocês, slide? Ainda não abriu, Fernando. Não abriu? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ele está colocando a tua tela como apresentação, mas ainda não abriu o slide. Tá. Vamos dar só um tempinho. Para mim ele abre e aparece, né? Mas de repente está tendo que carregar aí para vocês, que é uma possibilidade. Deixa eu tentar fazer uma coisa, então. Talvez seja mais rápido se eu fizer a apresentação da tela inteira, só um pouquinho. Agora aparece? Sim, agora sim. Agora estava aparecendo. Tá, então, bom, de novo, né, muito obrigado, é muito especial poder estar aí com vocês. Como tu disseste, né, melhor seria poder estar aí conhecendo o centro veterinário de vocês, que eu sei a luta que é isso, porque nós estamos passando pelo mesmo processo, né, de edificação da nossa estrutura aqui na Fevale, né, para essa parte do atendimento clínico, também laboratorial, que a gente vai expandir agora. Então, parabéns, Fernando, eu sei o esforço que é isso, parabéns à instituição, parabéns aos alunos que dispõem dessa estrutura. Mas a gente não podendo viajar, não podendo se ver, vamos por aqui, né? Então, bom, existiu um longo período da história em que foi muito difícil colocar as divisas entre medicina humana e animal. Na verdade, existia tão pouca gente com conhecimento sobre a vida que era absolutamente necessário que as pessoas tivessem uma visão mais complementar, nem tanto comparativa de início, mas complementar entre o que acontecia em animais e em humanos. Essa possibilidade é que fez, por exemplo, com que o Jenner, né, o cara famoso que idealizou a primeira vacina, que fez a observação de que um vírus que estava presente nas vacas imunizava indiretamente as pessoas que lidavam com esses bovinos, fazendo a ordenha, e essas pessoas ficavam com imunidade cruzada, protegidas para a varíola humana, né? Uma observação que ela não ela hoje parece, né, depois que a gente conta a história um tanto quanto lógica, mas que obviamente para a época, se não fosse o olhar aguçado desse médico, né, do Edward Jenner, nós não teríamos isso, né? E isso ocorre em 1796,
né? Então, mais de 200 anos atrás, o cara não tinha ideia que aquilo era um vírus, mas ele tinha observação, que, aliás, é talvez uma das qualidades, né, mais importantes para nós, para médicos, enfim, essa capacidade de observar, de se deixar tocar pelos fenômenos da natureza, da maneira como eles chegam até nós. Então, vejam, ali já tinha um bocado de conhecimento comparado. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Jenner era atento às questões, ele estava muito interessado com a maneira como as doenças se transmitiam. Obviamente que ele não ficou famoso em varíola de graça, ele conhecia muito bem a varíola humana, né, e acabou entendendo bastante de varíola bovina, mas olha a doença que ele também andou pesquisando lá ao redor dos anos 1800. Olha, ele tem um artigo super bacana, aliás, eu recomendo, é possível achar esse artigo na internet, um artigo sobre sinomose canina, né? Então ele faz uma série de asserções, assim, de descobertas sobre a sinomose, como é que ela se comporta nos cães, como é que ela não se comporta, muita coisa que a gente ainda enxerga, né? E ele faz uma descrição sem ter ideia que era vírus, mas faz uma descrição muito interessante, né? E comparando, inclusive, com doenças de humanos, né? E quase que ele acerta com doenças que eram parecidas e que já tinham doenças virais parecidas em humanos. Então, vejam a força, né, da observação, do cuidado com aquilo que a gente olha, né, que é fundamental para nós, como eu já disse. O conceito de saúde única, a terminologia de saúde única, ela só vem alguns anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, por volta de 1843, 45, o então jovem médico recém-formado, né, Rudolf Virchow, que tem um cara fundamental na história da patologia, né, ele descreveu uma série de problemas circulatórios, descreveu a formação dos trombos, principalmente de trombos encefálicos, ele é famoso por isso, e ele faz essas descrições justamente através de um programa de estudo de patologia comparada de humanos e de animais, né? Então ele era um patologista de formação, médico e patologista, e ele em algum momento em seus escritos, nos discursos que ficaram guardados, né, de alguma forma, ele fala em One Health, né, em saúde única, né, na possibilidade, na necessidade da gente aprender e desenvolver a medicina a partir das observações que são feitas tanto em humanos quanto em animais, né? Então ele se dedica ao longo da vida dele, vejam vocês que ele já tem outras percepções, ele se dedica à patologia comparada, à anatomia comparada, e ele tem também alguns ensaios, alguns trabalhos sobre a importância do saneamento básico para prevenção de doenças, né? Então, quer dizer, ele já estava com essa história de comparar e do ambiente, já estava entendendo que existia uma relação possível entre a saúde humana e animal. E a partir daí, hoje, né, muitos documentos consideram o Virchow, então, o pai da saúde única, né? Ele que atuou, vejam vocês, né? Ele entendia de saúde, porque no século XIX, ele nasceu em 1921, foi morrer em 1902, né? Então, um cara que seguramente se cuidava. Aqui estão dois caras, né? Eu particularmente sou fã de um deles, a Lisandra até falou dele, né? O Pasteur, e o outro não sou tão fã, aliás, eu tenho sérias críticas, né? Se vocês conhecessem a vida dele, vocês também teriam, né? Então, na nossa esquerda aí está o Pasteur, né? O Pasteur que tem essa frase famosa, né? Pai da microbiologia, e que chega e nos diz que os médicos cuidam das pessoas e os veterinários cuidam da humanidade, uma coisa muito bonita e muito real, né? E ele foi um grande praticante da saúde única, né? O Pasteur trabalhou com doenças, desde doenças de animais até doenças de humanos, até doenças de insetos, até problemas, né, com vinho, com questões de tecnologia de alimentos. Então, efetivamente, Pasteur tinha já uma visão muito clara da necessidade de trabalhar com saúde única, né? E, para ter uma ideia, bolou a primeira vacina para uma doença que é fundamental no entendimento de saúde única, que é o vírus da raiva, né, a raiva, né? Então ele faz com esses coelhinhos aí, que ele está pegando até de uma maneira, digamos que para o Pasteur, que a gente conhece dele, até bastante cuidadosa nessa pintura,
mas ele provavelmente ia fazer vacina da raiva nesses coelhinhos, porque era o que ele gostava de fazer, né? Pasteur também tinha um lado empreendedor, que talvez dê para alguma palestra aí para vocês no curso de veterinário em algum momento. O Pasteur também fez muitos negócios a partir daquilo que ele descobria na pesquisa. Um dos negócios que ele fez foi uma vacina da raiva muito bem sucedida, o vírus isolado de vaca, que ele passava em coelhos, dessecava a medula espinhal, macerava, né, o material seco, pulverizava e injetava nas pessoas ressuspenso em solução salina e protegia as pessoas, né? Cães também. Do outro lado está o Koch, né, que é um sujeito, assim, eu sei que vocês devem ter aprendido os postulados de Koch, ainda vão aprender os postulados de Koch na bacteriologia, né, na microbiologia, postulados que hoje a gente tem sérias críticas à realização deles com as doenças modernas, né, especialmente com grande parte das doenças virais e muitas outras, mas, enfim, os dois também trabalham, o Koch também trabalhou com tuberculose, né, trabalhou com carbúnculo, doenças caracteristicamente doenças de animais e humanos ou zoonoses, né? Então ele também tem uma importância na demonstração de que uma observação mais ampla do que aquela dada pelo trabalho com apenas uma espécie pode enriquecer muito o campo do conhecimento das ciências da vida, né, e promover ações que ajudam no tratamento, na prevenção de doenças. Então a gente precisa saber disso. E depois tem inúmeros outros pesquisadores aí veterinários, de fato, né, como o pessoal todo o pessoal que trabalhou com tuberculose, a descoberta da vacina BCG, e ao longo da história mais ainda, aí se intensifica ao longo do século XX o trabalho de veterinários no campo da saúde única, em parte porque esse nicho, até por uma questão de contingente de profissionais, deixa de ser ocupado pelos médicos. Os médicos, ao longo do século XX, se deslocam muito para a linha de frente. À medida que vai evoluindo a medicina, a parte intervencionista, né, da medicina, e a retaguarda, a função, por exemplo, de desenvolver vacinas ou de cultivar vacinas, de estabelecer políticas mundiais ou nacionais de saúde pública, fica muito a cargo de outras profissões e os veterinários com grande protagonismo. Então, aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, né, ao longo dos anos, das décadas, por exemplo, os programas de produção da vacina e de imunização de febre amarela, por exemplo, uma doença fundamental também, uma antropozoonose, né? E ao mesmo tempo uma arbovirose, grande parte desse trabalho desempenhado por médicos veterinários, né? A poliomielite, né? Todo o programa de controle e erradicação da polio, seja no que tange ao monitoramento, seja no que tange, uma doença exclusivamente humana esta, seja no que tange a produção, ao controle de qualidade, distribuição de vacinas, até muito pouco tempo atrás, regulada por veterinários, né? Temos a figura importante do professor Akira Oma na Fiocruz, que ainda está ativo, e que é um homem que é um repositório de saber sobre a poliomielite, que conhece profundamente o vírus, trabalhava na produção do vírus em Manguinhos, né? Então, outra coisa que nos empurra para esse universo e nos chama para uma responsabilidade muito grande nesse tema da saúde única, é dado por essa informação, por exemplo, aqui, que a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, nos traz, a Organização Internacional de Epizootias, né? 60% das doenças humanas são oriundas, ao menos, de zoonoses, né? O que não é zoonose hoje foi zoonose no passado. O HIV, por exemplo. O HIV, ele provavelmente nasce como uma zoonose nos 100, 110 anos atrás, né? Das doenças emergentes, entre 75% e 80% das doenças novas ocorridas nos últimos 30, 40 anos são zoonoses, né? Então, a gente tem hoje, a gente precisa estar atento, que principalmente no contexto de degradação ambiental, de produção massiva de animais, né, massificada de animais, de
cada vez maior urbanização, quer dizer, um distanciamento das populações humanas, dos animais de produção, a intensificação da criação de animais de companhia, cada vez, e a destruição ambiental que eu citava no início, cada vez nós estamos mais expostos a novas zoonoses. E esse ano nós estamos passando nada mais, nada menos, pela maior pandemia da história recente provocada por uma zoonose. Tá? E mesmo doenças muito antigas em humanos, para vocês terem uma ideia, a gente achava que o sarampo, por exemplo, tinha sido introduzido na espécie humana por volta do início da Idade Média. Hoje nós sabemos que o sarampo foi uma zoonose originalmente, provavelmente oriunda de um morbilivírus de bovinos, ocorrido 600 anos antes de Cristo na Europa. Então aí é que ele foi introduzido na espécie humana, quer dizer, mesmo doenças que nós consideramos assim humanas hoje, como é o caso do sarampo, são doenças, na verdade, introduzidas através de outros animais. E muitas outras doenças com as quais nós convivemos ao longo da história. Então, esse guarda-chuva da saúde única, né, como coloca aí o Instituto de Saúde Única da Suécia, ele não traz apenas também, nós precisamos deixar isso claro, só a questão que às vezes a gente lembra e eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, obviamente, da segurança alimentar ou das doenças transmitidas por vetores, enfim, ou de zoonoses propriamente ditas. Não, muita coisa entra aí dentro e está na nossa mão, na mão dos veterinários, fazer a primeira linha de controle e muitas vezes atuar para o controle disso, mesmo quando já está estabelecido na espécie humana. Ali, por exemplo, vocês veem a questão da resistência aos antimicrobianos, ela não é, por exemplo, para pegar apenas um tópico, ela não é uma questão que possa passar apenas pelo entendimento do farmacêutico, do médico, do biólogo ou do veterinário, ou lidando com apenas uma espécie. A resistência antimicrobiana, ela perpassa as espécies, né? Ela está ali no agente microbiano. Então, é um tema que deve ser olhado de maneira integrada, né, por diversos olhares profissionais, digamos assim. Uma outra coisa importante, né, que é uma coisa que torna a saúde única e trabalhar com saúde única algo muito complexo é o seguinte: essa visão aí do Centro Holandês de Saúde Única, né, de estudos em saúde única, eu acho essa figura muito emblemática, porque vocês veem que existem como se fossem, né, os vários elementos da saúde única, da saúde humana, contingente animal, contingente ambiental, mas dentro deles vocês notem que tem umas esferas aí, uns ciclos. E aí é que está a grande complexidade. Para desempenhar uma tarefa em saúde única, não basta a nossa formação em ciências da vida, não vai bastar a nossa formação sólida em microbiologia. Como um sistema vai influir no outro, né? A gente não vai poder se basear apenas no nosso conhecimento disciplinar, digamos assim. A gente vai precisar ser transdisciplinar, vai precisar ser interdisciplinar. Nós temos sistemas que eles não estão fechados em si. Existe uma economia, existe uma sociedade, existem questões geográficas acopladas, né? Então, a gente precisa, para a saúde única, entender mais de geografia, economia, sociedade, administração. E isso eu sei que é um desafio para nós. Mas um recado especialmente para os alunos. Vocês estão no momento de estarem atentos para isso. Talvez para veterinários já formados há mais tempo, isso seja um desafio ainda maior. Mas vocês já estão sendo avisados, né? Durante a graduação, estão sendo avisados agora que o mundo, ele não existe apenas dentro daquele cachorrinho que a gente está atendendo. Aquela família que nos trouxe um animal, ela não é apenas um conjunto de seres vivos, né? Existe um consenso social, econômico, geográfico que determina, né, uma série de questões. Essa visão
sistêmica, né? Aqui não vai nenhum papo holístico, né? Nem de horóscopo, nem é uma visão sistêmica mesmo, né? Essa visão de uma teoria, onde um sistema, onde eu mexo, ele influi, porque nós não temos sistemas completamente fechados no planeta. Ele influi em outros aspectos da vida, né? Que depois que as pessoas falam parece óbvio, mas é uma ideia original desse pensador alemão, Niklas Luhmann, né? Então, essa teoria dos sistemas, ela demonstra que nós temos, sim, no pensamento de Luhmann, nós temos uma tendência ao equilíbrio, a que cada sistema desenvolva uma autopoiese, mas à medida que um sistema tenta entrar em equilíbrio, por exemplo, a produção animal, talvez haja desordem no sistema do lado, né? Então, por exemplo, quando a gente intensifica demais a produção animal, talvez a gente maximize o lucro, mas a gente facilita a presença de doenças. Quando a gente invade uma floresta para promover mais urbanização, a gente pode adensar animais que antes viviam muito longe, que agora podem transmitir um vírus, e esse vírus pode chegar na espécie humana. Então, essa visão sistêmica, a visão de que as minhas intervenções não acabam só naquele momento, só naquela espécie, e podem influir no ambiente, em outra espécie, isso também é uma visão fundamental. Eu diria que ela é a base filosófica hoje do entendimento da saúde única. Né? Entender que tudo está integrado. À medida que a gente vai, infelizmente, ocupando e usando mal o planeta como nós usamos, vocês sabem que nós entramos definitivamente na fase em que nós humanos somos os definidores do futuro ambiental do planeta, a gente promove que muitos agentes de origem zoonótica, muito mais agentes do que no passado, adentrem a espécie humana. Em parte porque, voltando àquela minha visão sistêmica, nós temos um modelo de sociedade que está baseado na ampliação do consumo, na ampliação da compra de bens e de serviços. E a ideia geral de uma acumulação. O problema é que o planeta tem capacidades limitadas, então vai chegar um momento onde ele não vai dar conta de toda a nossa vontade de sermos felizes, digamos assim, do ponto de vista material. E aí nós vamos passar pelos problemas que estamos tendo. A gente precisa invadir lugares onde não morava ninguém, a gente precisa invadir o hábitat de outros animais, etc. E a partir daí a gente promove a entrada de novas doenças na espécie humana, né? A gente hoje conhece, sabe que existem teias pelas quais uma série de animais acabam inadvertidamente nos passando novos agentes infecciosos, né? A gente diminuiu muito ao longo do tempo, né, o número de espécies disponíveis para que esses agentes infecciosos desenvolvam o seu nicho, a sua vida. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 500 anos, desde a conquista da América, a expansão dos humanos para o Novo Mundo, né, claro que já tínhamos os povos originais aqui, mas desde que a Europa, então, se expande para o resto do mundo, nós já conseguimos, vejam vocês, domesticar pouquíssimas espécies, mas extinguir mais de 11 mil espécies. Nós extinguimos mais espécies nesses últimos 500 anos do que a espécie humana, no seu 1 milhão de anos de história, tinha extinguido antes. Então, em 500 anos, a gente extinguiu mais do que no 1 milhão de anos anterior. Ora, essas espécies deixam para trás um conjunto de vírus, um conjunto de bactérias que vai acabar chegando na gente. E aí nós veterinários somos fundamentais em tentar evitar esse processo, né? Então, hoje a gente tem, né, infelizmente, o que a gente chama, né, de possíveis novos locos de disseminação de novas doenças a seres humanos, né? E nessa figura, o que está em roxo seria os locais onde se considera, por uma série de fatores, que novas doenças oriundas de mamíferos possam chegar em humanos. Vejam como o Brasil tem uma posição de destaque nesse contexto. Vejam a responsabilidade, portanto, dos veterinários brasileiros, né? À medida que a gente também tem processos de aquecimento, né, de mudança
climática global, de mudança do regime hídrico, a gente também tem mudanças na distribuição das doenças, então veja, agora tem mais um peso para nós, a gente vai ter que entender um pouquinho de clima para entender o que vai acontecer ao longo do tempo, e a gente tem visto, né, uma disseminação de parasitos que nós não tínhamos aqui na região sul, por exemplo, vírus que não tínhamos na região sul, vetores que não tínhamos tanto para animais quanto para humanos. E aí nos obriga, nós, seres da área da saúde única, a entendermos também, vejam vocês, de clima, né? Então o desafio está posto. Hoje o mundo está completamente globalizado, as pessoas viajam de um lado ao outro, os animais viajam de um lado ao outro, há um intenso tráfego de mercadorias, de pessoas, de animais, e isso também é um determinante para que cada vez mais uma doença que ocorre do outro lado do mundo possa chegar aqui rapidamente. A gente viveu isso esse ano, né? Não preciso discorrer muito sobre exemplos para vocês. E aí nós chegamos em algo que é muito central na minha fala aqui. Existiu um tempo, e se vocês já fizeram, estão fazendo, se vão fazer, por exemplo, a disciplina de inspeção de alimentos, por exemplo, que é uma disciplina focal no tema da saúde única, né? É, digamos assim, uma das áreas em que o veterinário atua de maneira mais clara, tentando defender a saúde humana, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, né, a questão do controle sanitário de alimentos, o que a gente tenta no controle sanitário de alimentos é bloquear que eventuais novos patógenos não cheguem a humanos. Nós, veterinários, por vezes, atuamos aqui, ó, nessa área aqui de detecção de sinais clínicos e da presença de patógenos em animais. Mas, às vezes, isso aqui também pode ser tarde. Notem que agora, na Covid-19, foi tarde, né? Foi muito tarde. Nós fomos detectar que o vírus estava presente em humanos quando a gente já tinha custos de controle, custos sanitários, custos em vida, em tristeza para controlar esse surto muito altos. Por quê? Porque a gente não conseguiu detectar aqui quando a situação estava em animais, quando animais estavam sendo expostos, mas que isso nós não tínhamos ideia se isso estava circulando no ambiente, né? E aí o ambiente eu coloco para esse caso específico, o ambiente mesmo, né? Ou o ambiente abiótico, ou mesmo animais silvestres. Nós não sabíamos que esse vírus estava acontecendo. Tá? E não há profissão que possa trabalhar melhor com essas questões de, por exemplo, conservação, manejo da vida silvestre, claro que com o apoio e o companheirismo de biólogos, por exemplo, mas por uma série de questões, quando lida com questões de saúde, de microbiologia, por exemplo, vai ter que ser com os veterinários. Então, é responsabilidade nossa prever e prevenir problemas, agravos em saúde humana que ainda estão para chegar. Tá? Então, esse é um dos desafios da nossa profissão. Agora, recentemente, eu publiquei junto com um grupo grande de pesquisadores de outras áreas, eu acho que eu sou o único veterinário nesse artigo aí, um estudo que está aí a referência para vocês, ele está disponível nos análises da Academia Brasileira, em que a gente faz uma grande viagem, digamos assim, tentando imaginar os perigos, por exemplo, dessa ocupação recente da Amazônia para a entrada de novas doenças em seres humanos, né? Então, nós imaginamos, por exemplo, que na Amazônia nós podemos ter lá novos arbovírus, nós sabemos que tem novos paramixovírus, sabemos que tem também, e que podem ser os causadores, quem sabe, de uma nova pandemia ou de novos problemas agravos à saúde dos animais domésticos e à saúde dos humanos também, né? Então, esse tipo de pensamento, né, sistêmico, integral, é fundamental para agora que nós estamos no século XXI. Né? Não tem como a gente continuar achando que podíamos usar o planeta da maneira como utilizávamos. Tá? Falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Vocês, não sei qual é o estágio aí da maioria de vocês no curso, mas vocês vão ver que ao longo do tempo, por exemplo, uma função que é muito colocada para nós veterinários é a questão da inspeção de alimentos, né? E na inspeção de alimentos a gente trabalha muito, né, com a presença ou de toxinas ou das próprias bactérias, mas a gente atenta muito pouco
mundialmente, eu diria, exceção talvez aí da Europa, para contaminação viral de alimentos, por exemplo. Né? E aí eu quero contar a historinha rapidinho de trabalhos que nós temos de uma doença que eu considero assim um resumo de tudo em saúde única, porque ela é uma doença que ela é uma doença normalmente não aparente em animais, mas dos animais ela pode chegar até os humanos através do ambiente ou através de alimentos e causa em humanos uma doença bastante importante que é a hepatite E. Né? O vírus da hepatite E ele tem sido associado na última década a um número crescente de surtos na Europa. Ele, de certo modo, ele tem ocupado o nicho que antes era da hepatite A, né, um outro vírus que esse sim era transmitido principalmente entre humanos e pela água, e agora entra a hepatite E muito forte, inclusive com um número importante de mortes ao longo do tempo. Né? E hoje, já virando a hepatite E uma barreira alfandegária, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a Inglaterra, por exemplo, já analisa amostras de material cárneo, né, principalmente de origem suína, que vai adentrar o país para a presença ou não de hepatite E. Né? Então, é provavelmente uma das próximas barreiras aí que nós teremos, né? E a má notícia para vocês é que nós temos um contingente razoável da população suína, que é o reservatório, né, da hepatite E infectada com o vírus, né, em muitos dos nossos países da América Latina, e o Brasil não é exceção. A mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa na China. Quem controlar essa doença adequadamente vai ganhar esse mercado aí mais rápido a partir do momento que for realmente uma barreira alfandegária importante. Então, é um vírus normalmente de transmissão fecal-oral, principalmente através de água e alimentos, e através de transfusão de sangue, os humanos adquirem ele. Os primeiros surtos de hepatite E, aqui novamente mostrando para vocês aquele olho treinado que um veterinário, profissional da saúde, mas um veterinário tem que ter, né? A gente não está vendo praticamente nenhum bicho aqui, mas a gente está vendo determinantes das condições de saúde de uma doença que circula em animais também. Né? Então, o momento que eu não tenho saneamento básico, que eu não tenho acesso à água de qualidade, que eu tenho latrinas a céu aberto, né? Que eu tenho pessoas praticando atividades recreacionais numa água de baixa qualidade, uma água impactada pela presença de fezes de animais infectados, está feito aqui é o local onde ocorreu, nos final dos anos 70, o primeiro surto de hepatite E na Caxemira, na Índia. Hoje nós sabemos do potencial zoonótico desse vírus, né? Ele circula, principalmente o genotipo 3 desse vírus circula em diversas espécies e pode chegar aos humanos. Não está aparecendo nessa figura o genotipo 3 em bovinos, mas é um achado que nós fizemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul, fígados bovinos com genotipo 3, que não sabemos, mas é um dos genotipos que tem potencial zoonótico. Então vejam como a situação se complexifica, né? Hoje o vírus ele está distribuído no mundo inteiro, mas particularmente esse genotipo 3, que é zoonótico, ele está muito presente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Brasil, provocando tanto infecções em suínos quanto em seres humanos. Né? O modelo nos países em desenvolvimento é que se adquira o vírus através das deficiências de saneamento básico, mas não se considera importante para países em desenvolvimento o suíno, né, países pobres. Nos países desenvolvidos, principalmente através, né, de suíno, consumo de suínos, de caça, né, onde esse vírus está muito presente também, e também através de vegetais, através da irrigação de vegetais com água contaminada por fezes suínas, por exemplo. Mas ninguém está vendo aqui nenhum problema com esgoto, já que essa é uma situação mais ou menos bem resolvida nos países desenvolvidos. Mas e como é que funciona aqui, nesse paísinho terrivelmente desigual que nós temos para viver, né? Então esse foi um dos temas que a gente estudou aqui ao longo dos anos, aqui no laboratório, nós e outros grupos, mas então os veterinários são extremamente atingidos, né? São veterinários e o pessoal que trabalha com suínos tem muito mais sorologia para o vírus do que a população em geral.
No Brasil, a doença ocorre em humanos, né? Os primeiros casos foram relatados lá no final dos anos 2000. E a doença é extremamente presente, né? O vírus circula muito na população suína. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, encontramos ele em lagoas de decantação de fezes suínas, de dejeto suíno, né? No chão de baias, né? Fezes coletadas do chão de baias suínas, e nós encontramos também, vejam vocês, em alimentos de origem suína. Então, demonstrando que em algum momento nós, com essa visão de saúde única, vamos ter que proteger os humanos olhando por vírus também nos alimentos, procurando vírus nos alimentos, né, dentro de uma regulação adequada. Né? E ainda há o risco da transfusão. E aí, olha só como às vezes a gente gosta de se orgulhar do Rio Grande do Sul, né? Às vezes a gente consegue uns números assim em relação ao Brasil que são impressionantes. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 12% das pessoas, em outros estados, mais ou menos 10 a 12%, têm anticorpos contra a hepatite E, o vírus da hepatite E. No Rio Grande do Sul, são 40%. Né? Então, demonstrando que a nossa suinocultura, que é motivo de riqueza e orgulho, efetivamente é motivo de orgulho aqui para o estado, também nos apresenta uma situação sui generis. Mas respondendo aquela pergunta, acho que eu não coloquei nenhum slide, respondendo aquela pergunta de como é que o vírus se transmite aqui nesse nosso país misturado, que nós encontramos é que, apesar de todo o nosso déficit no tratamento de dejetos de origem suína, no tratamento de esgoto, o vírus aqui deve se transmitir muito por transfusão e muito por alimentos contaminados, porque a gente praticamente não encontra o vírus em água. A gente tem outros trabalhos publicados, inclusive, a respeito disso, mas praticamente não encontramos hepatite E em água. Então, vejam, a visão, né, que engloba ambiente, produção animal, saúde humana. Outro vírusinho que tem sido um desafio enorme para a saúde única é um vírus desse grupo aqui, dos coronavírus, né? Então, vocês têm acompanhado seguramente o noticiário da importância, né, e estão familiarizados com a proteína spike, com esse genoma de RNA extremamente longo, né? E, na verdade, né, nós, veterinários, conhecemos coronavírus de diferentes tipos há muito tempo, né? Na verdade, um dos primeiros coronavírus é o coronavírus que causa bronquite infecciosa das aves. E como é rico essa experiência que temos com os coronavírus veterinários. Um tempo atrás as pessoas debatiam assim, mas será que os anticorpos vão ser duradouros, né? Será que a proteção para coronavírus vai ser duradoura? Olha, tanto do que nós sabíamos em veterinária, até do que nós sabíamos dos coronavírus comuns causadores de resfriado em humanos, a gente sabia que não ia ser duradouro, né? Porque a gente já tem essa experiência em veterinária. Então vejam que rico a gente conhecer a virologia em outras espécies para poder comparar com uma doença nova em humanos. Outra coisa que o pessoal se perguntava assim era, mas será que alguém pode ter infecção por mais tempo do que os sintomas e ficar excretando vírus em baixas quantidades, etc. Olha, na veterinária a gente já tinha isso muito presente, né? No coronavírus de bovinos, o próprio coronavírus causador da hepatite murina, que é um coronavírus modelo, né, a hepatite dos camundongos, a gente já sabia que esses coronavírus eles ficam no organismo do indivíduo por muito tempo sendo excretados. Então, tudo coisas que nós estamos vendo se repetir agora. Mais uma importância da visão de saúde única. A gente consegue traduzir, né, achados de uma espécie ou de algumas espécies para a espécie humana e auxiliar muito com esse conhecimento em antever os problemas que vamos ter em humanos, né? Então, a gente também tinha uma ideia da biologia, não só da evolução, mas da biologia desses vírus antigos, né? E a gente pode hoje comparar, a gente já sabia que o receptor da CE2, por exemplo, era importante, então a gente já podia prever alguns dos problemas que nós estamos tendo do ponto de vista patogenético com esses vírus. Outra questão que mostra, né, como uma visão integrada de saúde auxilia, nós sabemos onde procurar esses vírus novos, né, em espécies animais, normalmente espécies animais silvestres, né, que acabam albergando esse vírus, e ele entra, e aí existe uma
uma estabilidade enzootica, né, entre o vírus e esses hospedeiros, desde que a gente não rompa o equilíbrio daquele habitat, mas quando a gente rompe, chega na espécie humana, infelizmente. Então, demonstra também, né, como o trabalho do veterinário pode ser importante nesse tema aí. E aí, quando a gente olha, até do ponto de vista genômico, né, a gente pode aprender muito olhando também para os exemplos veterinários e basear um pouco da conduta para debelar o vírus em humanos. Aqui só como exemplo para vocês, um trabalho antigo que eu participei, aí a presença, né, de alfa-coronavírus, né, um vírus de um grupo diferente desses beta-coronavírus, mas que a gente detecta consistentemente em morcegos aqui no Brasil, demonstrando que as variáveis ambientais necessárias para a introdução de novas doenças em mamíferos estão dadas também em qualquer lugar do mundo, desde que a gente não respeite o equilíbrio ecológico, né? E isso tem acontecido com frequência, né? Lá nos anos 2003, no ano 2003 teve a introdução do SARS-CoV original, a partir de um fenômeno similar a esse, né? 2012 para 2013, né, a introdução do MERS, né, a síndrome respiratória do Oriente Médio, através de camelos infectados a humanos, e a partir daí, agora, né, em 2019, final de 2019, a entrada do SARS-CoV-2, provocando é o exemplo do que ocorre, né, com outros beta-coronavírus, uma doença respiratória muito grave, uma pneumonia que pode levar a óbito, né? Uma boa parte da história vocês já conhecem, né? O vírus ocorrendo na China no final de dezembro, se disseminando provavelmente aos humanos a partir de espécies animais que serviram, né, de ponte entre provavelmente aquele morcego hospedeiro original e os humanos. E aí o vírus chega na gente e causa esse estrago terrível, essa tristeza toda, né? Mas a gente podendo, pelo menos, prever grande parte dos passos que vem acontecendo, já que conhecíamos outros vírus similares a ele em animais. Tá? E aí a gente pode ir do ponto de vista molecular, epidemiológico, virológico, e fazendo essa medicina comparada, essa virologia comparada, que é fundamental, né? A gente pode, inclusive, tentar ajudar de maneiras diretas, né? Vocês têm acompanhado, tem esses esforços, por exemplo, para fazer antissoros para tratar a doença em equinos. Tem um esforço bacana conduzido, em parte, por um veterinário lá no Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que conseguiram um antissoro muito interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, quem está fazendo um esforço desse é um veterinário, que é o Fábio Leivas Leite, né, que está fazendo esses antissoros lá na Federal de Pelotas, em equinos, e eu estou tendo a honra de testar esses antissoros in vitro contra o vírus, né, num trabalho que a gente desenvolve junto com a PUC aqui no Rio Grande do Sul. A gente, então, está testando se esses antissoros podem ou não podem funcionar, como é que esses cavalos estão imunizados ou não. Então, veja, os veterinários atuando também no desenvolvimento de possíveis tratamentos. E a gente tem trabalhado muito no diagnóstico também. Hoje a gente tem diversos laboratórios de virologistas veterinários no estado trabalhando com o diagnóstico, auxiliando no diagnóstico, né, e tentando colaborar com o estado, né, de alguma forma. Então, a gente, por exemplo, aqui na instituição, nós fazemos diagnóstico para 38 municípios aqui da região do Vale dos Sinos e da Serra Gaúcha. Nós temos convênios com vários municípios fazendo diagnóstico, trabalhando aí de 200 a 300 amostras suspeitas por dia, né? E a gente tem dias bons, tem dias ruins, para vocês terem uma ideia. Hoje a gente analisou 228 amostras e achamos 89 positivos. Olha que tristeza, né? Por volta de 39% das amostras positivas, né? Outra coisa que nós veterinários podemos ajudar grandemente é que grande parte desses fenômenos, né, circulatórios também que acontecem, né, de lesão renal, de lesão muscular que tem ocorrido com a Covid-19, bom, a gente já conhece isso. Se a gente lembrar de algumas coronaviroses em aves, em outros animais, a gente também já andou vendo isso aí no passado. Então, a gente também auxilia nesse tipo de pesquisa, né?
E muito a gente pode auxiliar na imunologia, né? Com o tanto que conhecemos da potencialidade das vacinas contra coronavírus em animais, ao longo do tempo, das limitações que tem essas vacinas, a gente pode, muitos colegas têm de fato auxiliado no desenvolvimento de vacinas mais efetivas. Para vocês terem uma ideia, dos grupos mais maduros nessa área, que é o INCT Vacinas, né, que congrega profissionais da UFMG, da USP, né, esse grupo é comandado, o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas do CNPq, é coordenado por um veterinário, Ricardo Gazinelli, né, um colega de profissão e que desenvolve vacinas para muitas coisas há muitos anos, e agora está envolvido com o desenvolvimento de uma vacina brasileira também. A própria questão da reinfecção, que eu comentava com vocês, que nós veterinários já esperávamos que ia ocorrer, né, pelo tudo que sabemos, né, de como esses vírus, esses coronas se disseminam em animais, e a gente tem adiantado essas respostas, né, para os profissionais também de outras áreas que têm estudado a doença, né? Então a gente sabe que isso acontece porque a gente conhece, por exemplo, muito bem como funciona a vacinação depois, o período pós-vacina também a gente sabe como é que vai ser, porque a gente conhece isso, sabemos quais são as limitações, por exemplo, e as potencialidades das vacinas que a gente tem em animais. Talvez uma das vacinas mais utilizadas do mundo é a vacina contra a bronquite infecciosa aviária, contra a coronavirose aviária. A gente sabe o que pode ocorrer com mau manejo, com bom manejo de vacina, a gente mapeia isso ao longo do tempo, né? Só para fechar essa partezinha, a gente faz então aqui no laboratório esse monte de diagnósticos por dia aí, só para vocês verem a minha meninada aí, que eu tenho maior orgulho, né, do pessoal, são colegas professores também que participam em algum momento, e essa é a cena que a gente nunca quer ver, né? Cada curvinha dessas aí é um diagnóstico positivo, uma pessoa que aí fica apreensiva, né, triste, né, com a possibilidade, né, de ter uma Covid de repente piorada, alguma coisa assim, mas essa é a realidade que ainda está presente muitos dos dias do nosso trabalho. Eu já estou quase finalizando para abrir para perguntas. Aqui, mais um trabalho de outros que nós temos aí, mas para exemplificar para vocês, né, o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos também com Zika. A gente avaliou amostras oriundas de surtos de doença neurológica e doença fetal, né, abortos ocorridos em primatas, em bugios mais especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E procurávamos, né, qual o flavivírus ou o arbovírus que podia estar associado, se é que tinha algum, e infelizmente encontramos, né, de maneira muito robusta, patologia, imunohistoquímica e biologia molecular demonstrando a presença de um Zika vírus, né? Um Zika vírus, inclusive, vejam vocês, provocando microcefalia nesses macaquinhos, né, e lesões neurológicas bastante graves também em indivíduos adultos, inclusive, né? E aí, curiosamente, desde 2015, a primeiro surto, a gente conseguimos definir que se trata de um Zika vírus de linhagem africana, portanto, diferente daquele que atingiu seres humanos no Brasil na última onda de Zika, e provavelmente deve ter sido introduzido aqui ao longo do tempo, vejam, de novo, saúde única, né? Mas muito provavelmente através, né, do tema do episódio tristíssimo para a constituição da civilização brasileira, que foi a escravidão, né? Então, através do tráfico negreiro, esse vírus deve ter se disseminado e ficado presente em animais durante esse tempo aí, e agora que nós fomos vê-lo, né? Então, demonstra que nós veterinários temos que estar muito atentos, né? Quem sabe não está aí uma possibilidade de uma introdução de uma nova doença em humanos, né? Um Zika com uma linhagem diferente. Esse trabalho foi razoavelmente divulgado agora há pouco também pela mídia, né? E ele está em vias, né, de estar submetido à revista científica. Em breve a gente deve revelar mais detalhes sobre ele. E entramos aí na genética, né, em áreas que às vezes a gente tem medo na faculdade, mas que são de domínio do veterinário, sem dúvida. Queridos, eu vou ficar disponível a perguntas, só quero dizer que todo o nosso trabalho hoje, especialmente na Covid, ele tem fomento da FINEP, né? Eu hoje capitaneio, vejam vocês, um veterinário, né? Eu coordeno o que vai ser um projeto nacional de sequenciamento do vírus, né, ao longo dos surtos que ainda vem pela frente
e do surto que estamos passando aí de SARS-CoV-2, de Covid-19. A gente também tem apoio do CNPq, da nossa própria universidade aqui, e eu faço parte dessa rede vírus, que é uma rede montada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, chamou profissionais aí de virologia e de diferentes áreas para trabalhar no combate, no enfrentamento, desenvolvimento de soluções que a ciência pode dar para o país no combate à Covid-19. Aí está a minha informação de contato, mas eu quero me deixar à disposição agora para vocês, para perguntas, né? Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigado, de qualquer modo, já de antemão. Muito obrigada, Fernando, por essa explanação. Acho que tu conseguiu abordar de uma forma muito clara, né? Através praticamente dessa linha do tempo que tu trouxe para nós em relação à necessidade de nós termos esse olhar do todo, né? Esse olhar sistêmico e o quanto isso é importante na nossa atuação enquanto médicos veterinários ou enquanto profissionais da saúde como um todo, né? Tu falaste bastante da necessidade de equipes multidisciplinares, né, e o quanto nós ainda temos que aprender a trabalhar desta forma, né, assim, valorizar a nossa profissão, mas aprender com outras profissões e, então, a partir daí ter né, resultados melhores. Peço, gente, quem quiser ligar o microfone para fazer perguntas, ou quiser fazer mesmo aqui pelo chat, aproveitem a oportunidade, né? A Lisandra está conosco ainda, o Fernando também. Sei que tem muitas pessoas ainda têm bastante dúvidas em relação ao processo de vacinação agora contra a Covid, enfim. Se quiserem aproveitar, garanto que o Fernando também vai poder responder para a gente algumas situações. Deixo aberto para vocês. Peço desculpas que antes, ao passar o vídeo do CVM, ele acabou ficando sem som. Eu fui informada depois que ele estava... Não teve o som para vocês, mas depois eu mando o link do vídeo certinho e vocês também podem assistir e ouvir. Nós temos aqui alguns agradecimentos, Fernando, do Reginaldo Rodrigues, da Prof. Nureive, que agradece, né? E parabeniza os veterinários pelo dia e coloca, né, evento diferenciado e entusiasmando com o seu fazer profissional. Então, muitos agradecimentos dos acadêmicos também. Grande Reginaldo, obrigado, Nureive. Obrigado pelo carinho aí, dos acadêmicos também. Nós temos, Fernando, acadêmicos desde o primeiro semestre ao nosso 10º semestre, né, tem acadêmicos que estão no estágio curricular, mas estão participando da live, então eu acho que a tua abordagem foi de importância para todos, no sentido também de mostrar para esses acadêmicos os diferentes caminhos, né, e possibilidades que eles têm ao longo da vida. E por isso que eu pedi para te falar da tua formação, porque por muitas vezes, conversando com os acadêmicos, a gente se depara, né, com a situação de que se ele não for trabalhar diretamente com o animal, seja de pequeno porte ou de grande porte, as pessoas olham, né, como se fosse, mas que veterinário é esse, né? Está se metendo nessas coisas. E, na verdade, olha quantas coisas, né, a gente pode trabalhar, pode fazer, pode pesquisar, enfim, várias áreas diferentes. O Prof. Rômulo está aqui com a gente também. Professor Rômulo, ele é fiscal agropecuário, é nosso professor de inspeção de produtos de origem animal, então também tem feito um trabalho muito bacana aqui na disciplina, justamente trazendo a importância, né, da saúde única para dentro da nossa instituição. Uma coisa que eu queria ressaltar também é o seguinte, né, a gente não deve esquecer que mesmo quem estiver fazendo exame, se especializar em neurologia de cães e gatos ou algo assim, também está exercitando e também tem que ter um olhar sobre saúde única. Quando pego qualquer animal para avaliar, quando eu vou avaliar um rebanho para fazer toque, para olhar prenhez, eu também estou exercitando um pedaço importante da saúde única.
né? Quando a gente cuida adequadamente da saúde e da produção animal, eu estou fazendo um pedaço importante. Manter animais saudáveis é talvez a coisa mais central e mais ampla que um veterinário pode fazer em termos de contribuir para a saúde humana, né? Então, é fantástico que a gente tenha essa visão, né? Saúde humana é, sim, uma prioridade veterinária, né? A gente às vezes esquece também, talvez eu não tenha ressaltado adequadamente na minha fala, mas o fazer veterinário tradicional, que eu também faço, né, nos meus momentos possíveis de folga, ele também é um elemento importante de contribuição à saúde única. Quando o veterinário lida com doenças em cães ou em gatos, ele está cuidando disso. Quando ele faz uma imunização contra doenças possíveis zoonoses em bovinos, ou mantendo a saúde de um rebanho bovino ou suíno, ele está fazendo a mesma coisa. O que são os veterinários de aves, se não grandes promotores, né, veterinários de populações suínas e aves, se não grandes promotores de saúde única, né? Esses caras estão bloqueando salmonela, estão bloqueando um monte de outros problemas, né, e promovendo alimento de qualidade. Então, é fundamental ter essa visão. Às vezes a gente não está atuando de forma nuclear na saúde única, mas está fazendo um trabalho importante para ela também. Perfeito. Fernando, a Marta coloca aqui, bela palestra, professor, sou tua fã desde que já te conhecia participando de uma banca na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma banca de... Obrigado, Marta. Então já tem os teus fãs aqui, Fernando. Tu vê, né? Se cada um me mandar R$10, nossa, dá para comer um X legal. Fernando, acho que tu poderia, de repente, aqui, a Mayara fez uma pergunta. Uma pergunta para descontrair, mas seus colegas de trabalho de outras áreas reagem como quando você se apresentou como médico veterinário? Bom, a primeira coisa é que eu sou muito sincero, né? Eu já me apresento como médico veterinário muito de cara. Eu tenho outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu falei no início, eu tenho maior respeito pelas outras profissões, né? Então, acho que isso é muito importante, para ocupar o nosso espaço. Está aqui Tanajara, que, né, vive isso no dia a dia também, né? E eu tenho maior respeito. Eu acho que nós defendemos o nosso nicho a partir do momento que a gente defende também a característica das outras profissões. E eu tenho o maior respeito. Eu posso dizer que eu tenho a felicidade e o orgulho de gozar de muito respeito de colegas de outras profissões. Para vocês terem uma ideia, na própria Sociedade Brasileira de Virologia, a presidência já foi ocupada por farmacêuticos, biólogos, médicos, veterinários, né? Eu sou mais um veterinário que ocupa esse posto, ocupo até o final do ano, aliás, né? Que tá vindo a eleição aí, né? Então logo eu passo esse bastão, né? E na verdade, assim, quando eu trabalho com colegas médicos, por exemplo, sempre a relação é muito, eu posso dizer, eu tenho essa sorte, a relação é muito agradável, né? O antigo presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, que é um médico, né, médico da área humana, às vezes eu brinco com ele, que vez que outra me chamam numa entrevista de médico, eu fico até com vergonha, ele diz, não tem problema, tu é um médico multiplex, né? Então, normalmente com muito respeito, com muito carinho, eu encontro isso. Mas eu também eu procuro atuar dessa forma. Eu acho o trabalho inter e multidisciplinar muito importante, eu estou muito acostumado com ele. Então, tenho conseguido trabalhar ao longo do tempo, ao mesmo tempo que eu dou respeito, eu tenho recebido respeito dos colegas de outras áreas, sim. Claro que ninguém é alienado, a gente sabe que por vezes pode acontecer uma série de disputas, mas é possível viver bem com os profissionais de outras áreas. Perfeito. Fernando, para não tirar também muito tempo de vocês e para vocês conseguirem, né, dar continuidade às atividades, enfim, ou descansar um pouco também, eu sei que os dias têm sido longos, né, a agenda cheia. Se tu pudesse, de repente, passar em poucas palavras a tua visão desse período que estamos vivendo agora em relação à pandemia, né?
Nós estamos escutando muito, e a polêmica é muito grande para a questão das voltas às aulas, da vacinação, enfim. Então, como virologista mesmo, como técnico, né, se tu pudesse realmente dar um conselho à comunidade acadêmica aqui, e uma orientação para que a gente também possa ajudar na disseminação dessas informações. Bom, a primeira coisa é o momento de paciência. É o momento de a gente exercitar o fato de que há situações, sim, na vida que nós não podemos mudar. Né? Eu vejo como muito perigoso esse discurso, né, de acabou, né? Não dá mais. Não é assim, infelizmente não é assim. Especialmente nesse momento, nós estamos vivendo exatamente como previsto nos modelos que nós tínhamos disponíveis, um arrefecimento da pandemia que já vinha sendo previsto para a nossa região ao redor de setembro, na transição para outubro. Nós estamos descendo essa curva, mas agora depende de nós, depende da atitude de cada um, depende da responsabilidade, sim, claro, do ente público, mas depende de cada um de nós. Muito se fala, por exemplo, em relação à questão da volta às aulas. Como tu bem colocaste, Fernanda, existe essa ideia assim, não, agora a volta às aulas e a vacina. Olha, essas duas coisas aí talvez não se encontrem. E a gente precisa agora pensar, será que não vai ter aulas que vão voltar, por exemplo, atividades práticas em alguns cursos que vão acabar voltando antes de uma possível vacina? Outra coisa é o outro lado, é o pós-vacina. Eu vejo com preocupação quando as pessoas dizem assim, não, daí depois que tiver a vacina, volta a aula, né? Volta a futebol, volta a festa, volta a praia, volta tudo. Gente, alto lá. A vacina tem uma série de desafios relacionadas à sua implementação, sua distribuição. Talvez as primeiras vacinas que tenhamos não vão ser assim, essa Coca-Cola toda. A gente vai ter vacinas boas, mas que ainda vão precisar de mais reforço. A gente vai ter, talvez, quem sabe, depois com mais tempo, uma segunda onda de vacinas, né? E assim, a hipótese hoje corrente é que talvez nós vamos ter que conviver com esse problema, minimizando ele por mais alguns anos. Então, prudência, cautela, responsabilidade, mesmo quando tivermos a vacina, vamos trabalhar na ótica de manter o cuidado, tá? Tem atividades que a gente vai conseguir, vai precisar retomar sim, com segurança, né? Nós estamos num curso, né, Fernanda? Nós, veterinários e coordenadores de veterinário, tenho certeza que a Lisandra tem essa preocupação. Tem uma preocupação, aliás, que eu quero dizer que a Lisandra, eu sei que tem com o ensino veterinário, de uma maneira que nem sempre o conselho teve tão presente, né? E hoje tem, isso é muito bom. Mas tem coisas que nós vamos ter que voltar, e nós desempenhamos no nosso atendimento uma atividade que é essencial, que não pode parar. Mas nós também tem que ser mensageiros, todos nós, de exemplo, né? Então, se eu vou atender, se eu vou sair, se eu vou me deslocar, eu estou de máscara. Se eu entro numa casa, eu vou fazer higiene das mãos. Se eu vou atender, eu vou fazer higiene das mãos. Se eu vou fazer o meu estágio, eu vou fazer higiene das mãos, usar máscara, usar todos os equipamentos de proteção adequados, enfim, né? Fazer tudo aquilo que eu posso fazer até para dar exemplo. Nós veterinários também somos educadores e a gente educa muito pelo exemplo, né? Grande parte, eu acho, do sucesso que o Brasil tem, por exemplo, né, o maior produtor mundial de proteína animal, vem do nosso exemplo, do que a gente é capaz de fazer quando vai dar esse exemplo vivo da nossa conduta numa fazenda, num frigorífico. Acho que grande parte, né, do que a gente pode emprestar para as famílias, para quem vai trabalhar com pequenos animais, é o exemplo. E nesse momento o exemplo é o exemplo da cautela, o exemplo da precaução, que vai ficar com a gente por um tempo. Perfeito, então, né?
estamos ansiosos, esperando pela vacina, pelo processo vacinal, né? Mas que tenhamos a consciência que ele só não vai trazer o resultado que a gente espera e que esses cuidados, de fato, eles vão fazer parte da nossa rotina, né? Então, é importante mesmo nós nos acalmarmos, né? Nós temos a consciência de que sim, nós temos que iniciar muitas atividades, porém sempre com muita precaução. Vamos, então, passar para as considerações finais, né? Vários agradecimentos aqui em relação à tua fala, Fernando, a fala da Lisandra inicialmente. Queria chamar a Lisandra agora para as considerações finais, então, para também deixar vocês no tempo correto dessa live e não tomar mais o tempo de vocês. Bom, agradeço mais uma vez o convite, né, para poder participar dessa live, poder trazer o Fernando aqui para vocês, que é um profissional que eu admiro muito, meu contemporâneo de URGS. Recíproco. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que normalmente as pessoas pensam que cuidar da saúde é aquela parte mais curativa, que é o que a nossa medicina no Brasil trabalha. Mas a parte da medicina veterinária seria uma medicina preventiva, né? E eu acho que com uma importância muito grande, porque quanto mais a gente conseguir prevenir que as pessoas adoeçam, a gente está até economizando o trabalho dos médicos, né? Então, a importância da nossa profissão aí para as pessoas. Boa noite a todos e devolvo a palavra para a Fernanda. Lisandra, eu queria te agradecer a toda a equipe do CRMV, né, por esse apoio, pela rápida resposta, né, de vocês na montagem, né, desse evento. Então, de coração, muito obrigada. O CRMV tem, de fato, está sendo, né, um apoiador de várias atividades de cunho educacional, e como o Fernando falou antes, né, a gente tem que lembrar também dessa atuação e dessa preocupação que vocês estão tendo em relação ao ensino, né, nessa situação em que estamos vivendo nos últimos tempos. Então, muito obrigada por todo o apoio de vocês e pela presença. Fernando, com você, então, as considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Para mim, foi proveitoso conversar com vocês. Me coloco à disposição, o e-mail foi colocado ali, e muito obrigado ao público, e um agradecimento muito especial à Lisandra pela indicação, pela confiança que sempre deposita em mim e na nossa Comissão de Saúde Única. Fernanda, muito obrigado mesmo pela gentileza da Murialdo e também pela agilidade. Se o conselho foi hábil, vocês também foram muito, muito ágeis na montagem desse evento. E é uma alegria, me sentir em casa conversando com os colegas e futuros colegas. Eu agradeço enormemente a tua participação, fico feliz que tenha coincidido, né, o surgimento oficial da Comissão de Saúde Única, né, justamente em meio aos últimos acontecimentos, juntamente com o Dia do Médico Veterinário e com a possibilidade de nós estarmos reunidos aqui para conversar um pouquinho. Então, agradeço muito a participação, o tempo de vocês, repasso os agradecimentos dos nossos acadêmicos aqui. Talvez hoje eles estejam um pouco tímidos, né, não quiseram fazer nenhuma pergunta, mas com certeza a Fernando e Lisandra, a fala de vocês e a forma com que vocês trataram do assunto vai ser de grande valia na vida desses profissionais e nas nossas também. Então, muito obrigada, a Faculdade Murialdo agradece a participação de vocês e a participação de todos. Muito obrigada. Tchau.